O trabalho foi pautado nos pilares abordados na matéria de física, que consiste no pensamento computacional, fluxograma e assistentes pessoais mais conhecidos como chatbot. Usamos essas bases para produzir um processo que começou pelo algoritmo, depois o fluxograma e, por último, o chatbot. Buscamos encaixar a proposta do trabalho e apontar uma nova abordagem para os estudos. Seguimos as bases do pensamento computacional apresentado pelo professor para fazer o projeto. Levando em conta os passos desses, pegamos um fator em foco que é estudar para o Enem e vestibulares e dividimos em diferentes matérias e conteúdos para facilitar o acesso dos estudantes a esses materiais e, a partir disso, fomos criando padrões e construindo a proposta que nos desafiamos a fazer. O objetivo principal do trabalho foi encontrar uma maneira de facilitar e ajudar todos os estudantes que têm foco em passar no Enem ou em algum vestibular. Sabemos que na internet é possível encontrar milhões de conteúdos a respeito, então nossa proposta foi condensá-los em um único local para que o aluno pudesse ter acesso a todas essas informações em apenas um clique. Para ajudar ainda mais, colocamos o esquema de perguntas para que o usuário que não sabe por onde começar ou que precise de um direcionamento possa ter noção sobre o que ele já sabe a respeito de determinado assunto, para que assim possa focar naqueles que possuem mais dificuldade. O termo pode ser entendido como uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo. Ou seja, o algoritmo nada mais é que uma sequência de passos que vai ser seguida em determinado projeto. Um claro exemplo disso é, por exemplo, uma receita de bolo. Um algoritmo, portanto, conta com a entrada e a saída de informações mediadas pelas instruções. Usamos o algoritmo no trabalho para que a partir dele pudessem ser construídos outros elementos, como o fluxograma e chatbot. Sem o algoritmo não teria o trabalho, porque foi ele que deu a base principal para tudo o que desenvolvemos. Para uma maior precisão no momento do chatbot calcular o número de acertos de qual o nível do usuário, utilizamos a taxonomia de Bloom, que classifica e hierarquiza os domínios da aprendizagem, ou seja, para os alunos atingirem os níveis superiores, é preciso primeiramente compreender os inferiores. Seguindo esse estudo, usamos o grupo do domínio cognitivo, que é dividido em 5 níveis: conhecimento, compreensão, aplicação, síntese e avaliação. Um exemplo claro dessa taxonomia são as expectativas de aprendizagens, que passam por diferentes níveis, desde o básico, que é apenas identificar uma informação, ao mais avançado, que é compreender essa. Bom, sobre o fluxograma. O fluxograma é uma representação gráfica da sequência das etapas de um processo. São utilizados símbolos universais para a representação das atividades e as ações a serem tomadas, no nosso caso com o chatbot. O nosso fluxograma contém todas as falas do nosso chatbot, juntamente com as suas perguntas, opções de respostas e o material que cada resposta pode levar. Nesse caso, links de acesso aos materiais de estudo necessários ou de acordo com a solicitação do usuário, sendo essa solicitação em um nível mais avançado da matéria ou não. Na produção do nosso fluxograma, nós tentamos utilizar alguns sites ou programas que encontramos na internet, pesquisando no Google e etc. Mas algum desses programas tinham umas ferramentas muito complexas para mexer, ou outros que eram mais simples precisavam efetuar pagamento. Então, no fim do nosso trabalho, nós preferimos utilizar o Excel mesmo. Foi feito a partir do algoritmo, usando as estruturas ideais para cada comando, como blocos de decisão, processos e início e fim. O fluxograma começa com o primeiro contato do usuário com o chatbot, tendo duas entradas: a de que é a primeira vez que o usuário utiliza o bot ou de que ele já possui um cadastro. O usuário novo vai ser registrado na base de dados do chatbot para facilitar o seu acesso posteriormente. Após essa etapa, o bot irá dar ao utilizador a possibilidade de testar o conhecimento deste a respeito da matéria que ele deseja estudar. No projeto final, a matéria pré-estabelecida foi História. O cliente pode escolher, obviamente, duas opções, sim ou não. Se ele escolher a primeira, ele responderá a uma série de perguntas e no final, baseado no número de acertos, o usuário receberá conteúdos de acordo com o nível que ele atingiu. E no final, o usuário poderá escolher testar novamente o seu nível ou ter acesso a todos os conteúdos correspondentes àquela matéria. Nós utilizamos o site Bipli porque ele foi o site em que nós mais tivemos facilidade em manusear, em trabalhar com ele. Mas o que realmente é um chatbot?
Ele é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com outras pessoas. O objetivo é responder as perguntas de tal forma que as pessoas tenham realmente a impressão de estar conversando com outra pessoa e não com um programa de computador. O chatbot é um programa de computador que utiliza a inteligência artificial cada vez mais aperfeiçoada para imitar conversas com os usuários de plataformas e aplicativos, como acontece no Facebook e em sites de e-commerce. Mas como ele funciona? O chatbot funciona a partir de um fluxo estruturado, programado para entender as mensagens do usuário e resolver as diversas solicitações. A partir do primeiro envio feito pelo seu cliente, ele busca soluções de forma simples e rápida. O chatbot possui diferentes formas de funcionamento. A primeira delas é quando você utiliza o chatbot pela primeira vez. Para facilitar o acesso, se você quiser utilizar o chatbot novamente, ele criará um código baseado na sua data de nascimento, que ficará salvo. Nesse protótipo, fizemos um teste usando uma data já programada. Depois de registrar o seu código, ele te dará a opção de você testar o seu conhecimento a respeito da matéria que deseja estudar. Nesse caso, foi a Segunda Guerra Mundial. São 5 perguntas seguindo o esquema da taxonomia de Bloom. E após respondidas, o bot fará o cálculo dos acertos e a partir disso disponibilizará os conteúdos. Após isso, o estudante terá a opção de testar novamente o seu conhecimento para saber se passou para um novo nível ou ter acesso a todos os conteúdos relacionados àquela matéria. E o segundo modo de funcionamento é quando o estudante já é um usuário. Colocando o código que ele já tem registrado, o chatbot o encaminhará para onde ele parou quando usou o chatbot pela última vez, e o aluno escolhe como prosseguir. E, obviamente, existe uma terceira e última opção, que é o aluno negar a possibilidade de testar os seus conhecimentos. Se ele negar a essa variável, ele terá acesso direto a todos os conteúdos disponibilizados pelo chatbot.